Ascensão através de habilidades. Episódio 26. Segundo nível, sala secreta. Chefe, 11. Lita Yeon, solo, isso é meio fácil. Moon Jae-sung, solo, eu sinto que vou morrer fazendo isso. Lita Yeon, solo, relativamente falando, é fácil. Se você cronometrar como uma máquina, não deverá haver problemas. Kang Jung-hyuk, solo, assim que você entra na sala, você atira 3 flechas paralisantes nos goblins, espanca-os por 30 segundos e depois atira mais 3 flechas paralisantes. Você tem que fazer isso quase 10 vezes sem cometer erros, mas sim. Comparado a ganhar resistência, é mais fácil. Duelo forçado? Como você consegue isso? Eu nunca vi essa habilidade antes. Trabalhe duro e bem. Será que um cara do segundo andar conseguiu isso trabalhando duro e bem? É engraçado. O fantasma estalou a língua como se tivesse sido enganado. Mesmo o cara que tem tal habilidade não iria entregá-la. Onde você conseguiu a informação? O fantasma parecia pensar que Taizan tinha ouvido falar do duelo forçado de outra pessoa. Taizan o deixou com seus pensamentos. Se o fantasma cavasse muito fundo, seria difícil para Taizan encontrar uma resposta plausível. Ele estava grato pelo fantasma estar fazendo suposições por conta própria. Mas habilidades não são tudo. Entendo que você acabou de receber uma boa habilidade, mas não seja excessivamente confiante. Você apenas responde às perguntas que lhe são feitas. Caramba! O fantasma tremeu de raiva. O fantasma continuou a resmungar, aparentemente insatisfeito com a vitória de Taizan. Taizan ouviu com um ouvido enquanto explorava o labirinto. Duelo forçado parece uma boa habilidade, mas há muitas habilidades no labirinto, sabe? Você conhece o Lip, certo? Eu sei. Você sabe? Mas por que Lip? Você não poderia aprender Big Lip? O que é o grande salto? Parece que você não aprendeu. Taizan respondeu secamente. O fantasma resmungou com suas palavras. Eu admito, você conhece suas habilidades. Mas isso não é tudo no labirinto. Como você sobrevive e o que você descobre também são importantes aqui. Mas o que você está fazendo agora? Como é? Taizan examinava os tijolos em uma sala vazia. O fantasma percebeu isso tardiamente. Uma sala secreta? Isso vai ser uma dor. Explorar esse tipo de sala secreta era puro trabalho pesado. Não havia outra maneira senão verificar cada tijolo da sala. As únicas maneiras de encurtar o processo eram aumentar o número de cabeças ou ter uma habilidade especial. Foi um ou outro. Você tem uma forte premonição. Um dos numerosos tijolos chamou a atenção de Taizan. Taizan olhou para ele por um momento antes de se aproximar e puxá-lo. Ranger. O tijolo recuou, revelando a sala secreta. Exatamente como eu pensei. Foi uma habilidade que se manifestou quando sua proficiência em percepção excedeu 20%. Ocasionalmente, fornecia-lhe informações importantes. Chegou a Taizan na forma de uma premonição e resolveu todos os problemas que estavam turvando sua mente naquele momento. Teve o efeito de permitir-lhe contornar a fase de tentativa e erro que era absolutamente necessária para navegar no labirinto. O fantasma deve ter percebido que a percepção havia sido ativada porque ele murmurou com uma voz confusa. Você tem percepção, e tem mais de 20% de proficiência? Taizan entrou na sala secreta. Lá dentro, ele viu um corredor cheio de inúmeras armadilhas. Armadilhas de goblins, Essas são armadilhas que eles usam para proteger o que consideram valioso. Dada a configuração aleatória, passar será complicado. Pode ser uma escolha melhor desistir e voltar atrás. Taizan olhou calmamente para as armadilhas. A primeira armadilha foi uma armadilha de flechas. A segunda armadilha parecia ser uma armadilha de chão em colapso. E a terceira e a quarta eram armadilhas de alerta com paredes móveis. Era o mesmo que o modo fácil. Taizan caminhou em direção às armadilhas. Uau! Ele se defendeu de uma flecha que se aproximava. Ele pisou no chão para se esquivar do chão em colapso. Com um ruído estridente, a parede se moveu para esmagar Taizan. Em vez de correr para escapar da parede em movimento, Taizan correu agilmente e cerrou o punho. Ele balançou em direção à parede que se aproximava. Colidir. A parede se transformou em areia e desmoronou, e Taizan tirou o pó da mão com uma cara sombria. O mesmo de sempre. A parede móvel era uma armadilha para uma armadilha. Se você entrasse em pânico e corresse para escapar, dezenas de armadilhas seriam ativadas ao mesmo tempo. Não era impossível passar, mas causaria alguns problemas. A maneira mais fácil de eliminá-lo era destruir a parede. A parede móvel era diferente da parede do labirinto. Foi feito pelos goblins. Sua durabilidade não era tão alta, então poderia ser destruída com um soco. Taizan caminhou pelo corredor, removendo calmamente cada uma das armadilhas, uma por uma. O fantasma o seguiu silenciosamente. No final do corredor apareceu uma pequena caixa. Taizan puxou uma alavanca para quebrar todas as armadilhas e marcou a caixa. Anel do Poço Profundo. Mana mais 5. Um anel cheio de água de um poço escondido bem no fundo. Emite um leve aroma azul. Um anel de mana? Agradável surpresa misturada na expressão de Taizan. Um aumento na mana sempre foi uma coisa boa. Além disso, era um anel, não outras joias. Ao contrário dos colares ou brincos, um anel pode ser usado em qualquer dedo, tornando-o a melhor joia,
Se obtido. Isso é legal. Taizan colocou o anel e saiu feliz da sala secreta. O fantasma anteriormente silencioso falou. Quem é você? Você entenderia se eu dissesse que sou o segundo? O segundo? O fantasma pareceu não entender. Pela reação do fantasma, Taizan confirmou um fato. Parece que você só pode obter o assento de Ouroboros depois de passar pelo 80º andar. Dado que Li Taeyeon não tinha contado nada a ele também não sabia como conseguir. No entanto, ele pretendia procurá-lo, considerando que poderia haver uma chance de consegui-lo mais uma vez. De qualquer forma, essa era uma história para depois de ir para um andar profundo. Taizan caminhou pelo labirinto e chegou na frente de uma porta vermelha. Taizan entrou. O fantasma, surpreso com sua atitude sem hesitação, perguntou. Você não vai me perguntar? Pelo contrato deles, o fantasma tinha que compartilhar tudo o que sabia. Como um NPC que desceu ao 80º andar, certamente saberia o que era o chefe do segundo andar e como traçar estratégias contra ele. Não há necessidade. Taizan já sabia quem era o chefe do segundo andar. A razão pela qual ele fez um acordo com o fantasma foi para perguntar sobre outra coisa. Havia 2 goblins dentro da sala do chefe. Um era um goblin comum, mas o outro era diferente. Ao contrário dos goblins que ele tinha visto até agora, estava vestido com roupas de qualidade superior. Usava um chapéu comprido e segurava um pesado cajado de madeira na mão. Um goblin com um cajado apareceu. Uma escolta goblin apareceu. O goblin balançou seu cajado e a magia começou a se acumular em sua ponta. Um goblin que parecia um guarda-costas o protegeu. O chefe do segundo andar era o goblin com um cajado. O que usou foi magia. Foi o primeiro inimigo que usou magia no hard mode. No modo fácil, tal monstro não apareceria até depois do 40º andar. Kiki. Enquanto a magia estava sendo lançada, a escolta goblin avançou em direção a Taizan. Taizan ergueu a espada com indiferença. Shuing. Kaak. O goblin foi jogado no chão e Taizan o esfaqueou nas costas. Após cerca de 3 facadas, o escorte goblin morreu e desapareceu. Você derrotou a escolta goblin. Nesse ínterim, a magia foi concluída. Taizan observou calmamente. Essa normalmente seria a abordagem errada. Jogadores de baixo nível não tinham como bloquear magia. A resposta correta era ignorar a escolta ou atirar uma flecha paralisante e imediatamente lidar com o mago. Li Taeyeon não sabia disso e passou por momentos difíceis. No entanto, Taizan deixou deliberadamente o mago sozinho. O fantasma fez um barulho frustrado. Oh céus, não é assim que deveria ser feito. Parece que ele conhece as habilidades, mas não a estratégia. Do ponto de vista dele, parece que Taizan estava usando o método errado. Mas para Taizan, isso estava correto. Kaak. A equipe brilhou intensamente. O goblin com cajado lançou confusão. Iniciando o julgamento. Julgando confusão. Sua mente vacilou. Algo externo estava tentando invadir suas vias neurais. Todos os tipos de imagens apareciam e desapareciam num ciclo. O julgamento da magia da confusão era extremamente rigoroso. Mesmo o menor erro ou perturbação mental levaria ao fracasso imediato. Alguém se perderia e ficaria furioso. Se perder. Taizan balançou a cabeça. O caos crescente foi repelido. Julgamento bem-sucedido. Você resistiu com força mental indomável. Todas as estatísticas aumentaram. Kiki. O goblin estava usando magia novamente. Taizan apenas esperou em silêncio. O goblin com cajado lançou loucura. Iniciando o julgamento. Julgando a loucura. Eu disse para você se perder. Julgamento bem-sucedido. Você resistiu com força mental indomável. Sua velocidade de ação aumentou. A essa altura, o fantasma também percebeu isso. Você está apenas resistindo, não está? O goblin com cajado lançou maldição. Julgamento desnecessário. Você se livrou disso com sua força mental indomável. Taizan olhou para o goblin resmungando. Ele nunca falhou em um julgamento em sua mente desde que estava em seu mundo anterior. O fantasma murmurou, aparentemente surpreso. É a primeira vez que vejo alguém resistindo à magia mental apenas com sua força mental, sem nenhuma habilidade ou item. Mesmo eu não poderia fazer assim. Julgamento desnecessário. Você resistiu com força mental indomável. Você experimentou magia mental várias vezes. Você adquiriu a habilidade especial de ativação constante, resistência mental. Uma habilidade que ajudou a resistir a todos os tipos de ataques mentais. E para Taizan, era uma habilidade bastante inútil. Taizan confirmou sua habilidade enquanto se livrava da confusão. Habilidade especial de ativação constante. Resistência mental. Proficiência. 100%. Você terá sucesso com uma probabilidade muito alta em todos os julgamentos relacionados à mente. Então isso é algo que continua. O fantasma riu secamente. Isso é realmente ridículo. Mesmo depois de ganhar resistência mental, Taizan não se apressou em derrotar o goblin, mas permaneceu imóvel. O fantasma também não o incentivou. Em vez disso, deitou-se no chão como se tudo fosse problemático. Droga, achei que poderia ensinar isso e aquilo a esse ignorante, fazê-lo se mover de acordo com a minha vontade, mas ele é mais louco do que eu imaginava. Nunca pensei que seria tão chato. Tosse, tosse.
O Goblin soluçou e lançou magia. O fantasma, que estava observando preguiçosamente, abriu a boca. Eles podem até usar magia. Esses goblins são realmente interessantes. Eles não usaram isso em seu mundo? Usuários de magia eram raros. Você pode imaginar, não sei como o criador do labirinto fez isso, mas no geral tudo ficou mais forte. Até os goblins têm uma força média comparável à dos orques. E os orques são mais fortes que os homens lagarto. Como esperado, os monstros do labirinto eram mais fortes que os de outros lugares. Como eram os goblins no seu mundo? O fantasma perguntou, aparentemente curioso. Parecia que ele estava tentando adivinhar que tipo de pessoa Taizan era, ou talvez estivesse simplesmente saciando sua própria curiosidade. Não havia nenhum? 100 goblins? Então e quanto a orques ou ogros? Taizan riu da menção desses nomes populares de monstros. Por que eles existiriam? Então o que existia? Nada, na verdade. Na melhor das hipóteses, estávamos sobrecarregados de bagagem. Parece um mundo muito confortável. O fantasma murmurou como se fosse estranho. Por que alguém de um mundo assim está indo tão bem aqui? Mais uma vez apareceu um julgamento por confusão. Ao ter sucesso desta vez, Taizan conseguiu adquirir a habilidade que desejava. Você foi exposto à magia várias vezes. Você adquiriu a habilidade especial de ativação constante, resistência mágica. Resistência mágica, uma habilidade que proporciona redução de dano e resistência a todas as magias. Foi também uma habilidade que deve ser adquirida para romper o labirinto. Taizan suportou mais alguns feitiços e aumentou sua resistência mágica. Só depois de atingir o limite ele balançou a espada. O Goblin, que estava conjurando magia enquanto choramingava, morreu no local. Você derrotou o Goblin com um cajado. Você ganhou uma grande quantidade de experiência. Sua saúde foi restaurada em 10. Você adquiriu um cajado aleatório do espírito. Ah, um cajado? Consegui-lo imediatamente, apesar da baixa probabilidade, foi extremamente feliz. Você venceu um inimigo formidável sozinho. Sua inteligência aumenta permanentemente em 2. Sua mana aumenta permanentemente em 2. Ele também recebeu recompensas por superar um inimigo formidável. A magia não deveria aparecer nos níveis inferiores, e Taizan venceu porque era essencialmente imune a julgamentos mentais. Caso contrário, ele teria lutado contra todos os tipos de maldições e confusões. Na verdade, Li Taeyeon quase morreu aqui. Sua ascensão da alma foi ativada. Sua agilidade aumenta permanentemente em 1. Sua inteligência aumenta permanentemente em 2. Você derrotou o chefe do segundo andar. Você obteve a recompensa básica, poção de aumento de mana para iniciantes. Você descobriu o elemento oculto do segundo andar. Você obteve a recompensa. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.